Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde a gente fala sobre entrevista de emprego em inglês e também de Business English. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma estrutura gramatical muito importante, aliás, duas estruturas gramaticais importantes para a sua entrevista em inglês. Nós vamos falar sobre o Simple Present e o Present Continuous. Essas duas estruturas são extremamente importantes. Agora você sabe exatamente quando usar essas duas estruturas? É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos lá? Meu nome é Larissa Beatriz de Souza, Larissa Souza from Souza Business, e eu vou chegar aqui de ladinho, que eu já vou ligar minha tela aqui. Nós vamos ter aqui a estrutura já, nós vamos começar falando sobre o Simple Present. E agora, quando que a gente usa o Simple Present? Tá escrito aqui em cima, mas eu vou especificar um pouquinho mais nesse vídeo, ok? Aqui vamos ver exatamente aqui sobre o que é essa estrutura. Nós vamos usar essa estrutura quando a gente está falando aí de rotinas e também de responsabilidades diárias, então to express daily responsibilities. Nós vamos falar sobre posição atual, current position, alguma vaga que você esteja trabalhando atualmente, alguma coisa que você esteja atualmente engajado, né? Vamos falar um pouquinho sobre routines, suas rotinas, ou também sobre fatos, coisas que você fez aí durante a sua trajetória, aliás, coisas que você faz, né? Durante a sua trajetória no trabalho. Agora nós vamos lembrar um pouquinho da estrutura do Simple Present. A estrutura, para aqueles que já estão um pouquinho mais avançados ou para aqueles que já estão começando, essa estrutura é muito legal de a gente dar uma lembrada. Por quê? Porque é um básico. Essa gramática que nós estamos vendo hoje é o básico, é aquilo que a gente estuda quando é nível A1, A2, quando está começando, os primeiros livros aí da maioria das metodologias, a gente vai ver sobre essa estrutura aqui. Então, essa estrutura aqui, nós estamos vendo aqui a afirmativa dela, que é o sujeito, mais o verbo. Lembrando que quando a gente estiver na terceira pessoa, quando for usado na terceira pessoa, ou seja, quando for usar o sujeito he, she e it, nós vamos acrescentar esse s, es ou ies ao verbo, lembra-se disso? Depois nós vamos ver aí a estrutura na negativa, que é o sujeito. O que é o sujeito? É o pronome I, you, he, she, it, ok? E depois nós vamos colocar o do, you, does na negativa. Nós estamos falando de simple present, então nós vamos usar o do, does, ok? Mais o verbo. E na estrutura na afirmativa, na interrogativa, aí nós vamos usar o do, you, does no comecinho, ok? Que essa estrutura aqui é bastante importante para você saber, porque é exatamente isso aqui que eles vão perguntar, né? Essa estrutura aqui que eles vão usar para perguntar para você usando o Simple Present, ok? Então preste atenção nessa estrutura. Vamos ver alguns exemplos? Alguns exemplos que nós temos aqui. I am a businesswoman. Lembrando que o Simple Present também usa o verbo to be. A primeira estrutura que nós estamos vendo ali, ó, da afirmativa, o subject plus verb, I am. O am aqui, no caso, é o verbo to be. Então, o verbo to be também faz parte dessa estrutura. Ele é bastante importante. Então, I am a businesswoman. I can type 10 pages in 15 minutes is another example. An example of ability é um exemplo de alguma habilidade que você tem, algum skills, ok? I work at. Aí você pode dar o seu complemento. I can do this. I can do that. I manage a team of front-end developers. Então, esses aqui são alguns exemplos de respostas usando a estrutura do Simple Present, ok? Agora, quando que nós vamos usar? A gente já especificou um pouquinho nessa página, né, mas eu vou dar um pouquinho mais de ênfase agora no quando nós vamos usar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Muito bem. Nós temos aqui a beautiful Christine Lehman. She's an accountant coordinator and she has more than 9 years of experience. Agora, se você estivesse na mesma posição da Christine, quais são as coisas que você deveria considerar para usar essa estrutura? Então, preste atenção. Nós vamos falar aqui. Talk about tasks, activities related to your day-to-day job, classes you are taking. Então, se você está fazendo algum curso, ok? Se você está fazendo alguma graduação, alguma coisa, você vai falar sobre classes you are taking. What degree you are getting,
For example, you are getting, I don't know, você está fazendo uma pós-graduação, você está fazendo um mestrado, você está fazendo um doutorado, então você vai falar um pouquinho do seu degree, ok? Where you work, se de repente você está atualmente trabalhando, você vai falar exatamente de onde você está trabalhando e as atividades que você realiza lá. Things which don't change very often, então algumas coisas que não mudam com muita frequência, você também vai poder usar essa estrutura. E, terminando, you're gonna talk about any ability or skills that you have. Então você vai falar de alguma habilidade que você possui, alguma habilidade no quesito técnico ou também no quesito comportamental, ok? Técnico seria algumas coisas, por exemplo, saber inglês ou saber alguma outra língua, isso seria uma habilidade técnica. Agora, habilidade comportamental seria, por exemplo, você ser muito bem comunicativo, saber falar em público. Isso seriam um exemplo de ser organizado, ok? Isso aí seriam habilidades aí no quesito comportamental. Agora, se a Cristine fosse usar o presente simples para falar das suas atividades, para falar das coisas que ela faz, como que seria? Nós vamos ver exatamente aqui exemplos. Vamos ver aqui o primeiro. I work in a very international team. My colleagues are from all over the world, so we can communicate in English. Então aqui você está vendo que é uma estrutura exatamente no presente simples, totalmente no presente simples. E ela falou aí um pouquinho da sua day-to-day job, o que exatamente ela faz, né? Não exatamente, né? Não com muita riqueza de detalhes, mas ela colocou aí no presente simples e deu para entender exatamente um pouco das coisas que ela faz. Outra coisa que ela faz. I use Google Docs every day at work. I speak fluent French and German. Então aqui você consegue ver também um pouquinho das habilidades que ela tem, né? No quesito técnico, na parte técnica. I collect data from all over our branches. Então é uma outra coisa que ela faz, é um outro fato que ela tem, né? I create and maintain a quarterly sales report. E aqui ela está falando um pouquinho mais das suas responsibilities, as suas responsabilidades. E o último exemplo que nós temos aqui, I am usually responsible for staff organization and office management. Então aqui a gente conseguiu ver várias estruturas do presente simples sendo usado para descrever, para falar um pouquinho das coisas atuais, das atividades, dos fatos e da rotina da Cristine. Por isso que essa estrutura é muito importante. Você saberia falar da sua rotina, das suas atividades, do curso que você está fazendo agora, ok? Então, essas aqui são estruturas muito importantes, por isso que a gente precisa ver. Nós vamos ver aqui agora quais são os tipos de pergunta, ok? Os tipos de pergunta, types of questions, que a gente pode usar aí para poder usar esse tipo de resposta que nós temos aqui, por exemplo, quando a Cristine usou. Então, vamos ver aqui, types of questions. Se você for descrever você, né? Describe yourself, você pode colocar aqui, how do you describe yourself? Né? Vai ser um tipo de pergunta que você pode usar essa estrutura. What information can you tell me about yourself? Pergunta clássica, geralmente começa-se com essa pergunta numa entrevista de emprego em inglês. Então, é uma estrutura que você também pode usar para responder essa pergunta. Do you like to work in teams or do you prefer to work alone? Qualquer que seja a sua resposta, é legal que você sustente com alguns exemplos, mas você pode usar a estrutura do Present Simple aqui perfeitamente. Você também pode usar aqui, ó. What do you know about the company and who is our CEO? Ok? Então, essa é uma pergunta bastante... it's a tricky question, né? É uma pergunta aí pegadinha para saber se você realmente está sabendo da empresa. Então, é importante você ter conhecimento da empresa e também da estrutura que nós estamos falando agora. Outro tipo de pergunta. Do you have any questions for me? Why do you want to work for our company? Ok? Então, aqui são outros exemplos. Nós temos mais. What motivates you? Então, esse aqui é um tipo de pergunta que você vai ter que prestar atenção nessa estrutura que eu coloquei aqui embaixo, ó, nessas informações, na verdade, que eu coloquei aqui embaixo. You can include your abilities and routines in this answer, such as what you often
or routinely do to stay motivated, ok? This answer may include adverbs of frequency. Aliás, os advérbios de frequência são estruturas extremamente presentes aí quando a gente vai usar a estrutura do presente simples. Então, quais são alguns exemplos aí desses advérbios? Often, always, sometimes, rarely. Nós temos aí outras estruturas também, outras coisas que a gente pode usar de advérbios de frequência, ok? Raramente também é um advérbio de frequência, que é o rarely, ok? Which are common indicators of a present tense. Como eu falei para vocês, são palavras aí, né? São palavras que você pode usar aí para a estrutura do presente simples. São comuns para usar na estrutura de presente simples e são comuns para você descrever exatamente quais são os fatos e com que frequência você realiza uma certa atividade, com que frequência você você realiza um certo tipo de habilidade, você tem uma certa técnica, mas com qual frequência você realiza e aplica aquela técnica que você tem. Então, são estruturas bastante importantes. Agora nós vamos ver aí um pouquinho do present continuous. Vamos lá? A segunda estrutura que nós vamos ver hoje, que também é bastante importante, é o present continuous. E nós usamos quando? To express temporary or current situations, actions in course, current jobs and future plans. Olha só, future plans. Não sei se você se lembra disso, mas a gente pode usar o presente contínuo para falar de future plans, coisas que nós temos ideia ou almeja fazer alguma coisa no futuro, ok? Planos do futuro. E aqui nós temos a estrutura, lembrando que essa estrutura aqui é bastante parecida com o presente simples, sim. A única diferença aqui é que nós vamos colocar o verbo to be, então é o subject, ao invés de ser apenas o verbo, ele vai ser especificamente o verbo to be, logo após. E somando, nós vamos usar o verbo no ing, que é o verbo que a gente usa aí no gerúndio, né? Que é aquilo que a gente fala de ando, indo. Então, eu estou fazendo, ou estou cursando, eu estou terminando alguma coisa, ok? Para você aí falar um pouquinho das suas atividades temporárias, algo que você está fazendo nesse exato momento, ok? Aí nós temos a estrutura no positivo, no negativo e na pergunta. E aí, para você responder, eu coloquei aqui uma resposta bem, o short answer, que é o yes ou no, bem seca. Sabe aquela resposta seca? Are you doing a specific job? Yes, I am. Yes, I am doing. Então, uma resposta bem seca, mas seria mais interessante você usar respostas longas, ok? Não apenas para mostrar que você tem habilidade no inglês, mas também para você não dar aquela impressão de ser muito objetivo. É bom ser objetivo, mas objetivo demais tem limites, né? Vamos ver aqui quando que nós vamos usar. Eu coloquei ali em cima, né? Mas nós vamos ver aqui um pouquinho mais de exemplos de quando que nós vamos usar essa estrutura do presente contínuo, ok? Eu não coloquei um nome para essa jovem, mas enfim, quando que nós vamos usar? To talk about actions that are happening at the present moment. Então, nós vamos usar aí para falar de coisas que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos terminando uma graduação, estamos fazendo um mestrado, estamos terminando algum curso, estamos começando a fazer algum curso específico, alguma coisa relacionada especificamente da sua área, alguma plataforma, enfim. Você está fazendo algum curso, por exemplo, eu fiz esses dias algum curso de segurança de trabalho, né, que era necessário fazer. Então, são vários exemplos aí de coisas que você está fazendo, atividades atuais, mas que você está cursando nesse exato momento, ok? For example, what are you working on right now? Essa é um tipo de pergunta. Agora, que resposta que a gente pode dar? I am working, veja bem a estrutura. I, o verbo to be, e o verbo no ing. I am working on a project with a company based in São Paulo at the moment. Ok? Então, usamos a estrutura e o resto foi só complemento. I am managing, I am or I'm managing a team of 5 right now. Ok? Aqui ela está falando um pouquinho das suas atividades no quesito de liderança, do que ela está fazendo. Ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos.
Agora, esses exemplos que nós vamos ver agora, eu vou até sair um pouquinho da tela, mas olha só. Nós vamos ver aqui essas 3 colunas. Current Facts, Temporary Situation and Future Plans. Vamos começar aqui na primeira coluna. Você pode repetir comigo se você quiser. I am working as a Software Quality Assurance Engineer at Souza Inc. É um fato atual. I am sending this email in regards to the sales team. Que é um exemplo para quem já está em alguma atividade de business já, na verdade, né? Mas você pode ver aí que tem a estrutura do presente contínuo bem perfeitinha. I am e o verbo no ing. I am submitting this application for the accountant position. Então, aqui a gente consegue ver os exemplos de fatos atuais, ok? Current status, ok? É alguma coisa atual que você está fazendo. Agora nós vamos ver aí o exemplo de temporary situation. I am currently studying English at Souza Inc. Então aqui nós usamos a palavra currently ali no meio para falar de algo que é temporário, que não vai ser para sempre, né? Então é temporário. Então currently deu essa ideia de temporalidade aí. I am planning to work at an established company. I am taking classes for master degree. Então é algo que você começou, mas tá agora, é do momento, ok? Então é algo temporário. Nós vamos ver aqui a terceira coluna, Future Plans. I am graduating this December. Então veja bem aqui, I am graduating this December. Então você vai usar essa ideia de futuro e você vai colocar o mês, o quando aquele plano que você está tendo vai acontecer. Nesse exemplo que nós vemos aqui, vai acontecer em dezembro. Agora vamos ver aqui o outro exemplo. I am finishing my studies in June. Então ainda vai acontecer, ok? I am taking classes for a master degree next summer, ok? Eu ia falar semestre, gente. But I am taking classes for a master degree next summer, ok? Então esses aqui também são alguns exemplos no qual a gente pode usar essa estrutura do present continuous, ok? E é isso. Essas 2 estruturas são extremamente importantes para você falar aí das suas atividades atuais, ok? Algo que você está fazendo no momento ou algum fato para falar do seu dia a dia, para falar alguma coisa das suas responsabilidades. Por isso que é bastante importante você usar essa estrutura e saber exatamente qual são essa estrutura. A dica que eu dou para você agora é você, de fato, escrever quais são as suas responsabilidades atuais, no que você está fazendo agora, alguma atividade que você está cursando. Escreva em inglês, porque às vezes pode ter algum ponto que você esquece e que vai ser importante. É importante que você não deixe as respostas ou a ideia daquilo que você vai responder apenas na sua cabeça, porque é muito fácil de você esquecer. Então escreva exatamente quais são as suas atividades atuais, ok? E impressione bem o entrevistador no dia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aproveitado bastante e que sirva de exemplo aí, que sirva para ajudar você no dia da sua entrevista de emprego em inglês. Eu desejo a você uma boa sorte na sua entrevista. Bye, bye!